O Almoçando com a Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha desta quinta-feira, véspera de feriado, recebeu o chefe de gabinete da deputada estadual fransomense. José Antônio Adamoli representou a deputada no Almoçando com a SIX diante da impossibilidade da presença de fransomense, que teve um compromisso de última hora na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ao longo de sua exposição, José Adamoli falou sobre os trabalhos da deputada estadual fransomense no Parlamento Gaúcho. Ele explica que a deputada do Republicanos tem trabalhado em 5 grandes eixos. Hoje a apresentação aqui foi feita em cima de 5 grandes eixos, né? Um deles entrou a questão da farmácia solidária, né, que a comunidade de Farroupilha já conhece, sabe do trabalho da deputada Fran nesse tema, né, e que ela já na campanha se comprometeu, Leandro, né, e telespectadores, de levar para o Estado. E aí nós relatamos com alegria, né, o avanço que ela teve, porque como regra, tu apresentar um projeto de lei e ele ser votado no primeiro ano de uma primeira legislatura, não é muito comum. Então vejam esse dado. E mais ainda, Leandro, numa casa plural como é a Assembleia Legislativa, onde os embates muitas vezes são do campo ideológico, nós tivemos a felicidade, graças à forma que a deputada Fran transita, de termos a aprovação por unanimidade. Então isso também é algo peculiar. E por que isso acontece? Acontece exatamente porque a deputada Fran tem procurado levar as bandeiras da região acima das bandeiras partidárias. Ou seja, ela tem atuado lá no Parlamento a respeito de temas aqui da Serra de uma forma integrada com o deputado Búrigo, o deputado Pepe, o Nerio Carteiro, o Elton Weber, né? E apresentamos aqui, inclusive, projetos de lei que se transformaram em lei, né? Onde 2 ou 3 deputados subscreveram a mesma proposta, né? Ou seja, isso é uma forma muito importante. Então, 3 projetos de lei aprovados, um a respeito da questão do luto parental, que trata, né, da situação, digamos assim, da morte de uma criança ou nasce morto na hora do parto ou da morte logo posterior ao parto. Isso tem uma organização estadual que tem trabalhado essa luta por uma política mais humanizada a respeito desse tema. Tiveram procurando a deputada, fizeram um relato e ela acolheu a preocupação das mãezinhas, se sensibilizou e encaminhou um projeto de lei. Também teve aprovação. E o que esse projeto de lei busca, Leandro e telespectadores? Ele busca criar uma regulamentação onde esses casos não sejam casos, vamos lá, eu sou pai, tu também é pai, o quanto envolve o sentimento da família uma gravidez. E essa gravidez vem correndo de uma forma muito tranquila. Chega na hora do hospital no parto, a criancinha, em vez de nascer com vida, ela nasce morta. Ou nasce e horas depois falece. O quanto a família sofre, e especialmente a mãe, que durante toda a gestação estava com seus sonhos. E aí o que acontece? Nos hospitais, Leandro, via de regra, a troca de turno, essas informações não é passada de uma atendente para outra. E aí chega lá, foi o relato da mãezinha da associação, chega lá no hospital a enfermeira e olha para a mãezinha, vê que o filhinho não está e diz assim, mãezinha, seu nenê está no banho? Tu imagina, então que a gente possa estabelecer procedimentos onde esta mãe, nestas condições, tenha uma identificação, vamos lá, ter uma pulseirinha que seja padronizada. Olhando, percebeu, já sabe o que aconteceu. Ou então, que haja em relação, digamos assim, à própria casa de saúde, um espaço diferenciado, para que possa fazer esse tratamento. Então, 2 projetos de lei eu já relatei e um terceiro é o que cria o Dia do Farmacêutico. A nossa deputada é farmacêutica, ela tem trabalhado de uma forma articulada com o Conselho Estadual de Farmácia, com o Conselho Nacional de Farmácia, e atendendo uma demanda do Conselho Regional de Farmácia, conseguiu aprovar uma lei que estabelece o dia 20 de janeiro como o Dia do Farmacêutico. Então são esses. Depois nós temos projetos de lei ainda em andamento. E um deles é o que cria no estado do Rio Grande do Sul a Farroupilha Bem Gaúcha. Isso aí, entre os projetos tem esse, Farroupilha Bem Gaúcha. A nossa ideia é reconhecer o que Farroupilha faz nesse trabalho, mas já estamos com um olhar do passo à frente. Ou seja, nós queremos que Farroupilha Bem Gaúcha seja do Rio Grande do Sul
e que as atividades que são desenvolvidas durante a Semana Farroupilha, no mês de setembro aqui em Farroupilha, ocorram em outros estados. Não é apenas os acampamentos, né, o churrasco, a bebida, a cavalgada, né, mas é a cultura gaúcha, é a gastronomia, é os valores, é a história, capilarizando o conjunto de escolas. Hoje nós temos 27 escolas municipais, que em cada uma dessas escolas exista um trabalho de revitalização, de fortalecimento desses valores, desses princípios da história da Revolução Farroupilha. Por que houve a Revolução Farroupilha? Qual o alicerce do conflito? Como é que isso se desenvolveu? Então, Farroupilha Bem Gaúcha é um, o outro é a respeito do Proesporte, é uma legislação que nós temos no Estado que permite de que o empresário possa abrir mão dos seus tributos que seria pago ao Estado a favor de um projeto na área do esporte até o valor de 75% do projeto. Mas ele exige do mesmo empresário uma contrapartida de 25%. Isso tem inviabilizado. Nós temos o João Derli, que é o secretário estadual do esporte, é do partido da deputada Fran, né, dos republicanos, e ele tem confidenciado a dificuldade de fazer projeto. O Estado não tem dinheiro. E no programa de fomento a contrapartida é muito alta. Então, ouvindo estas organizações, a deputada Fran encaminhou um projeto de lei onde reduz a contrapartida de 25% para 10%. O que nós achamos que é razoável. Não tem que ser só a contribuição, tem que haver algo para demonstrar que eu estou comprometido com aquela ideia. Paternidade responsável. Abri mão de um tributo que é do Estado para uma atividade na prática do esporte e botei mais 10% porque eu vou acompanhar esse ente que eu gerei. Eu quero saber se aquele dinheiro, os 80, os 90, né, e mais os 10 estão sendo bem utilizados. Nós achamos isso importante. Então, mais ou menos esse é o cenário a respeito da questão dos projetos de lei. Mas nós temos também 3 frentes parlamentares. A deputada criou na Assembleia 3 frentes parlamentares. Uma delas vem ao encontro da questão do combate às drogas, no sentido da acolhida dos dependentes químicos, né, que a gente possa estar ao lado das comunidades terapêuticas, ajudando elas a se regularizarem, incluindo em políticas públicas. Só para ter uma ideia do número, nós temos no estado do Rio Grande do Sul mais de 230 comunidades terapêuticas. Aqui em Farroupilha nós temos 2, os Gedeões, né, e a Fazenda Esperança. E na Fazenda Esperança tivemos uma perda muito significativa, que em todas as minhas falas eu tenho levado um pensamento bom a respeito do seu João Bonifácio, né, que hoje foi sepultado, pelo trabalho que ele fez a favor destas comunidades. Ele, para mim, é uma referência, né, nesse trabalho. Mas nós queremos fazer com que, se não todas, um grande número esteja legalizado. Das 230, só 63 estão habilitadas. E umas recebem recurso federal, outras recurso estadual. Mas o número de vagas que nós temos para o governo federal, ele era, no início do ano, 2.000 vagas para o Brasil inteiro. Agora nós estamos com 10 mil e pouco e a meta é chegar a 20 mil e nos dizem os técnicos que trabalham dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, que o ministro é o ministro Osmar Terra, o secretário de combate às drogas é o secretário, um médico de São Paulo, psiquiatra, Dr. Quirino, diz que nós precisaríamos ter ao redor de 70, 80 mil vagas para nós acolhermos estas pessoas que são dependentes químicos e que precisam de um período lá de atendimento. Então, de uma forma, digamos assim, tentando sintetizar o relatório que a deputada Fran faria hoje na reunião e que pelo compromisso na Comissão de Finanças e Orçamento, onde está sendo votado o orçamento do Estado para o ano de 2020, e ela é titular dessa comissão, né, ela precisou atender porque ela tem um mandato para atender o Rio Grande. Farroupilha é uma árvore dessa floresta. Essa floresta tem 497 árvores, né? Uma delas é Farroupilha, tem outras que estão pelo Rio Grande. Então ela cumpriu essa missão e nos pediu, e a partir do próprio Daniel que entendeu, que a gente apresentasse o relatório. Mas em outro momento ela virá e ela estava muito inquieta, Leandro, porque tinha o compromisso aqui, tinha o compromisso lá. E a gente disse, não, deputada, toca aí no Estado que aqui em casa a gente junto com o prefeito, com a equipe, né? O Daniel é um parceiro de longas datas também, a gente administra. Foi isso. Foi importante para você estar aqui representando a deputada no Almoçando com a SIX, nesse contato com a classe empresarial? É sempre uma honra representar um deputado, especialmente a deputada Fran. Eu tenho dito a ela de que pela forma com que ela age na política, se ela quiser terá vida longa na política. Uma mulher de 40 anos sendo eleita deputada estadual e com os princípios que ela traz, os princípios da humildade, da verdade, da
transparência nos atos, do comprometimento, são princípios em que a sociedade precisa ir olhando. Não só a Fran, mas nos diferentes partidos encontrar pessoas, Leandro, que façam da política um instrumento para servir a comunidade. O Estado brasileiro é muito caro. Nós pagamos 35% daquilo que nós produzimos em imposto. E entre a quantidade de recursos que eu pago em imposto e a qualidade dos serviços gerados, nós temos serviços muito caros. Pagamos muito para serviços de baixa qualidade. Aí a gente conclui, e eu dei aula em gestão pública, mas o gestor público não é um bom gestor. Parece que todo mundo fica satisfeito, só tem um detalhe. Se o gestor público não é um bom gestor, o eleitor tem culpa. Porque é ele que elege o deputado que volta às leis e é ele que elege o governador. Então nós precisamos valorizar a política e os políticos que façam dessa atividade um instrumento para promover o desenvolvimento, que não estão ali por vaidade, não estão ali por interesses pessoais, estão ali como um instrumento de transformação de valores em políticas públicas que façam o desenvolvimento sustentável do município, do estado e do país. É com este olhar que nós enxergamos o mandato da deputada. Ao término de sua apresentação, os presentes puderam fazer questionamentos. O prefeito Clayton Gonçalves também esteve presente ao Almoçando com a Six no restaurante do Parque. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.